Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é o conteúdo falando sobre luz e sombra. Por que eu gosto de falar sobre isso? Por que eu gosto de estudar sobre isso? Porque eu gosto de entender o funcionamento da mente, eu gosto de entender o funcionamento, né, daquilo que no nosso dia a dia às vezes não percebemos, mas é tão importante. Mas antes de falar sobre isso, eu queria lembrar sobre a questão das emoções, que foi o vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse para você poder assistir. Nas emoções eu falei sobre as 5: alegria, tristeza, raiva, repulsa e o medo, né? E o propósito que cada uma tem, que a gente sabendo reconhecer, sabendo extrair, a gente vai conseguir também aí trazer isso para nossa vida e auxiliar no nosso desenvolvimento. E esses temas eles se complementam, então é interessante que você possa assistir e entender aí o quanto cada um vai complementando o outro, tá certo? Bom, falando sobre luz e sombra, é um conteúdo que vem do teórico Carl Jung, da psicologia, e aí ele fala que todos nós temos luz e sombra. O que seria a nossa luz? A luz são as nossas qualidades, são as coisas que a gente gosta que as pessoas reconheçam, é aquilo que a gente admira em nós mesmos e a gente quer que as pessoas percebam. E a nossa sombra seria exatamente o oposto. É aquilo que a gente não quer ter contato, aquilo que a gente não quer que as pessoas saibam, né? São segredos, são coisas que a gente condena, são traumas, coisas que aconteceriam, eu não quero ter contato. Então, quando eu olho para essa sombra, e essa luz eu preciso entender primeiro de tudo. Todos nós temos os dois. Não existe uma pessoa só de luz e nem uma pessoa só de sombra. E as duas coisas estão no mesmo lugar, ou seja, dentro da gente. Se a gente entenda que horas eu vou ser luz e horas eu vou ser sombra. O que seria então o ideal para a gente estar aí tentando trabalhar no nosso dia a dia? É fazer com que a nossa luz e a nossa sombra possam ter um equilíbrio, né? Vamos trazer um exemplo aqui de luz. Às vezes a pessoa, ela quer mostrar muito uma bondade, que ela é boa, que ela gosta de ajudar as pessoas, né? E isso é uma coisa que ela quer que as pessoas notem, que as pessoas percebam. Isso é luz. Mas às vezes ela também vai sentir um pouco de egoísmo, de inveja. Ela não vai estar disposta a ajudar o tempo todo. Esse é o lado sombra. E tudo bem, não tem problema nenhum. Todo mundo vai ter um momento que você não tá para fazer o tempo todo a mesma coisa. E aí isso vem complementar uma questão que é na nossa energia, né? Apesar da psicologia, a gente também traz um pouco dessa questão do que os fatores de energia também contribuem. Então, isso é importante para que a gente entenda o seguinte: às vezes a gente faz um esforço muito grande para mostrar o nosso lado luz. E essa energia, né, toda essa motivação, essa inspiração que a gente traz para tentar evidenciar esse lado luz, como ela também está no mesmo lugar onde está a nossa sombra, quanto mais energia a gente coloca para que a luz apareça, o nosso lado sombra, ele também ganha essa mesma força. Então vai seguir, se a gente seguir nesse pensamento, vai acontecer o quê? Vai ter momentos em que eu vou investir tanto em querer mostrar algo positivo, algo que eu quero que as pessoas vejam, mas aquilo que está na minha sombra também vai ganhar força. E é quando vem aquele sentimento de incerteza, de frustração, às vezes é aquele sentimento que você não sabe reconhecer muito bem, é um desânimo, porque você acaba achando que você está tão trazendo algo bom o tempo todo, mas à medida que a tua energia vai para esse caminho, você também está alimentando o teu outro lado. E outro ponto que é muito importante a gente também, né, trazer a consciência disso, é que o nosso lado sombrio, muitas das vezes, é aquela questão de a gente olhar para aquilo que a gente condena. Então, eu olho para alguém e digo, aquela pessoa é invejosa. Só que para eu reconhecer que essa pessoa é invejosa, eu preciso entender que eu tenho esse mesmo conteúdo dentro de mim. É como olhar no espelho. Eu não tenho como olhar no espelho, ver aquilo dali e me distanciar. Então, se eu olho para alguém e reconheço aquilo no outro, é porque eu tenho esse preconceito dentro de mim. E tudo isso, gente, tanto a luz quanto a sombra, ela vem sendo formada desde quando a gente nasce. Então, são aqui
todas as coisas que a gente acredita, então todas as nossas crenças. Então, se é algo que eu acredito, nem sempre vai ser algo muito bom ou muito ruim. É por isso, né, o exemplo da criança, pode ser que essa criança, quando cresça, ela sinta muita vontade de se expor, de colocar as suas informações de uma maneira mais artística, vamos colocar assim, mas por ela ter sido inibida quando criança, ela pode achar que aquilo dali não é algo aceitável. E aí, quando ela precisa se expor, falar em público ou ter aí um posicionamento, ela pode simplesmente não conseguir fazer isso porque ela acredita que não é uma coisa boa. E aí ela vai negar aquilo e ela vai deixar aquilo dali embaixo do tapete, dentro de uma caixinha, no fundo de um poço, né? E seja como a gente quiser imaginar. O que é interessante a gente também olhar para a questão de que existem coisas que se completam. A luz e a sombra é uma delas. Eu preciso dos dois. Só faz sentido a nossa vida quando a gente encara que eu tenho as duas forças, a luz e a sombra. E quando eu consigo realmente ter essa visão, eu preciso perguntar o seguinte: qual é as coisas das quais eu me responsabilizo? Porque daquilo que eu me responsabilizo é aquilo que eu assumo, aquilo que eu reconheço. Então, provavelmente, isso é a nossa luz. E aquilo que eu não quero assumir, aquilo que eu não quero me tornar responsável, é aonde está a minha sombra. Então, quando eu preciso, né, acionar a minha sombra, eu preciso tornar ela parte de mim como responsabilidade das coisas que eu tenho. No nosso dia a dia, a gente tem muitos papéis. A gente é mãe, pai, irmão, filho, profissional, muita coisa. E em cada um desses papéis, a gente assume muitas responsabilidades e muitas das vezes a gente precisa se posicionar de formas diferentes. Por isso que não é algo que a gente precise ser só luz ou só sombra, né? Aquela pessoa que reclama às vezes demais, nem todo momento ela reclama. Tem alguns ambientes e alguns papéis que fazem ela se sentir mais o quê? Mais luz, que ela consegue entender o propósito dela, que ela consegue entender aquilo que ela pode contribuir. E aí, cada um desses momentos vai fazer com que a pessoa tenha essa sintonia. É como se fosse a mesma coisa de sintonizar uma rádio, sabe? Para que você possa ouvir aquela frequência, que você consiga ter aquela melodia, você precisa estar ali sempre ajustando. Não adianta você colocar numa frequência muito alta, numa frequência muito baixa. Você sempre vai ter que equilibrar ali para entender qual é o som que você precisa ouvir. E assim a gente vai trazendo para a nossa vida que tudo aquilo que a gente às vezes julga, que a gente não quer ter perto, são coisas que a gente precisa trazer. Às vezes a gente precisa trazer coisas ruins, no sentido de a gente entender o quanto aquilo dali pode ou não ser útil na nossa vida. E se for algo que eu não precise, aí sim, eu faço uma escolha, né? E não nego aquilo, simplesmente eu não afasto de mim por afastar. Mas eu escolho não ter contato com aquilo porque eu consigo reconhecer, eu consigo entender e eu consigo dominar e não ser dominada. Bom, o próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa questão da energia e eu espero que você possa assistir. Se fez sentido para você, compartilhe, se você gostou, comenta, curte aqui, porque com certeza toda essa informação vai me ajudar também para os próximos materiais. Muito obrigada!